entender o caso Andrei, você precisa conhecer todos os envolvidos nessa história. Primeiro, Chelsea. Segundo, 777 Partners. Terceiro, Giovanni Bertolucci. E nesse vídeo eu quero abrir a sua mente e fazer você entender exatamente tudo o que aconteceu com o Cria, que hoje está sendo crucificado. Vou tentar ser rápido, apesar de que esse vídeo eu acho que eu não vou conseguir não, mas vamos lá. Não interessa. Tá aí, o vídeo vai ficar e quem quiser ver, assista, tá ligado? Andrei Santos, joia do Sub-17, assina com o Vasco até agosto de 2023, multa de 30 milhões de euros. Isso em agosto de 2020, lá na época do Campelo. Jorge Salgado, presidente subjúdice, assume o Vasco através da Justiça em 22 de janeiro de 2021. O Vasco, no dia 23 de janeiro, ganha do Atlético Mineiro por 3-2 em São Januário. O Vasco fica na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, mas o senhor Jorge Salgado, incompetente como sempre, a gente termina na 17ª posição do Campeonato Brasileiro e o Vasco é rebaixado. Luxemburgo é demitido e entra o Siston comandando o Vasco nas 2 primeiras partidas da Taça Guanabara. 2 derrotas. Perde em casa para a Portuguesa e depois perde fora por Volta Redonda. Mas ele lança o Andrei Siston, que comandou a base do Vasco, né, em 2020, sendo campeão da Copa do Brasil do Campeonato Carioca. Ele lança o Andrei contra o Volta Redonda, o segundo jogo da Taça Guanabara, mesmo perdendo por 1-0, o Andrei estreia pelo Vasco. Aí a gente tem a notícia aqui. Andrei Santos vibra com estreia, são 16 anos de vida e 10 anos de Vasco. Isso no dia 7 de março de 2021, ele estreou no dia 6 de março de 2021. Ele estreia, se destaca e é utilizado pelos outros treinadores, e são vários treinadores que passam pelo Vasco em 2021. Em 2022, a gente tem uma notícia aqui no dia 4/5 de 2022, maio de 2022. 77 Partners, que comprou recentemente 70% da SAF do Vasco, trata a renovação do Andrei com cautela e não quer pressa em momento tão decisivo. Os parceiros norte-americanos pensam no retorno esportivo que Andrei pode proporcionar ao Cruz Maltino a curto prazo, especialmente no plano de retornar à elite do futebol brasileiro em 2023. Ainda de acordo com o GE, Andrei passou a ser agenciado recentemente por Giuliano Bertolucci, um dos maiores empresários do futebol brasileiro. Ele hoje é o maior empresário do futebol brasileiro. O representante é famoso por agenciar nomes como Renier, Antony, Bruno Guimarães, David Neres, entre outros nomes do futebol mundial. Mais uma notícia aqui agora. Andrei Santos pode se transferir para a Genoa, clube que comprou o Vasco e é dono do Genoa também, em caso de retorno para a primeira divisão italiana. O Genoa, que foi comprado pela 777, foi rebaixado, foi comprado na 5ª rodada do campeonato italiano, não permaneceu na primeira divisão e caiu para a 2ª. O Genoa, clube que faz parte da 777 Partners, está de olho em Andrei Santos. O Genoa pensa em ir atrás de uma transferência do jogador quando conseguir o acesso para a Série A. O jogador está sendo observado por diversos clubes da Europa, inclusive o Barcelona. A notícia de 14/6 repercutiu no dia 15/6. Bertolucci, empresário do Andrei na época, trava renovação de Andrei Santos por dúvidas quanto à parceria da 777 Partners com o Vasco da Gama. Contrato perto de expirava em agosto de 2023 e alto interesse do Barcelona são empecilhos. Mais uma reportagem do dia 26/6, poucos dias, né, entre uma e outra. Aqui do Gilmar Ferreira. Possibilidade de Andrei Santos vestir a camisa de outro clube brasileiro atormenta o Vasco. Vamos seguir. No dia 27 de junho de 2022, Andrei Santos, página lá do Palmeiras. Andrei Santos, do Vasco, foi oferecido ao Palmeiras. O jovem de 18 anos é titular da equipe Cruz Maltina e já foi procurado por grandes clubes europeus. Palmeiras analisa a possibilidade, mas não respondeu até o momento. Lembrando que nessa época,
A multa para o Andrei sair para um clube brasileiro era de 14 milhões de reais. Inclusive, foi oferecido não só ao Palmeiras. Bem, saiu essa reportagem, né? Mas Atlético Mineiros e Flamengo também. Seguindo esses rumores, essas notícias, o caralho, a gente tem aqui, ó, no dia 15 de setembro de 2022, Andrei Santos, enfim, renova com o Vasco. Em renovação, o Vasco fica com 70% dos direitos econômicos e repassa 30% ao Andrei. Com a renovação do contrato, o Vasco passa a ter 70% dos direitos econômicos de Andrei Santos. Os outros 30% agora pertencem ao atleta. A nova divisão está estipulada no contrato que foi assinado nesta quarta-feira. O Vasco já havia anunciado na semana passada o acordo entre as partes. Antes, o Vasco tinha 100% dos direitos econômicos do Andrei. Contrato que o Vasco fez lá em 2020 com o Campelo, sendo um clube associativo. Entrou a 777 e fez esse contrato aí com o Andrei, dando 30% dos direitos para ele. Mas vamos lá. Já falamos sobre o Andrei. Vamos falar agora sobre a 777 Partners. Galera, olha só. A gente tem a notícia de que no mês 9, né, mesmo mês que o Andrei renovou seu contrato, tinha uma proposta do Newcastle por 35 milhões de euros, ou seja, 181 milhões na época. Isso notícia do Globo, por Tébaro Smith. Com renovação do contrato recém-acertada com o Vasco, Andrei Santos tem nas mãos uma proposta do Newcastle, da Inglaterra, de 35 milhões de euros, o equivalente a 181 milhões na cotação atual. A proposta chegou nos últimos dias por meio do empresário Giuliano Bertolucci, que esteve recentemente na Europa. Bertolucci é um dos representantes de Andrei e principal responsável pela interlocução com clubes no exterior. A gente tem a 777 adquirindo 70%. Cara, essa porra de 70% é foda, tá ligado? Você tem 70% da 777 com o Vasco, empresa que chegou em 2022, e a gente tem eles fazendo uma renovação do contrato com o Andrei, com 70% do passe do Andrei, dando 30% para o jogador. Surge essa proposta do Newcastle, o Vasco diz que não. Vamos ver aí o senhor Paulo Brax, que é o representante da Vasco, SAF, é o que manda no Vasco hoje. Vamos ver o que ele disse sobre isso. Chamam a atenção os atletas do Vasco e não vão sair daqui de graça, não vão sair daqui da forma que já aconteceu, e essa nova era nos permite dizer que o Vasco vai ter uma estabilidade financeira, que a negociação de atletas ela vai acontecer, óbvio que vai, mas não por necessidade, sim por negócio. A gente tem essa proposta do Newcastle e a gente tem o Paulo Brax dizendo que não, aqui agora, meu irmão, mudou, tá ligado? É só por negócio, não por necessidade. Saiu na Globo que o Newcastle fez a proposta, né? Se o Newcastle fez e não foi vendida, porque o Vasco não aceitou. Vamos mais um videozinho aqui, rapidinho, do Paulo Brax. Pode comemorar a torcida vascaína, porque uma nova era no Vasco começa hoje, dia 6 de novembro de 2022. Obrigado. Ele mete o pé rapidinho, tá ligado? Vai começar uma nova era, tchau, tchau. Vai embora, vai embora. Ah, meu Deus do céu, Paulo Brax. Começou nova era porra nenhuma. A gente viu que a 777 pediu dinheiro emprestado lá no Genoa para poder pagar as dívidas, e é tudo muito próximo um do outro, tudo muito próximo. Tem dinheiro pro Vasco, não tem pro Genoa? Algo está errado. Mas vamos lá, galera, vamos entender agora quem é o empresário do Andrei. Vamos lá pro Giovanni Bertolucci. Giovanni Bertolucci, empresário e dono de SAF, tá ligado? Ele é dono do Ferroviário, irmão. Maior empresário do futebol brasileiro, adquiriu 92% das ações da Ferroviária, que estava com o Salclaim, herdeiro das Casas Bahias. Os valores da transação não foram revelados, mas devem gerar em torno de 30 milhões de reais. Existe uma dívida de curto prazo de 12 milhões. Bertolucci, o empresário que representa o Andrei, também é dono de SAF e ele sabe como é que funciona isso, né? Bom, vamos pegar a notícia recente aqui do Bertolucci. Vamos lá, notícia de ontem da página Netflix. JK, Ferroviário e Bertolucci. Fluminense volta a se aproximar de um de seus maiores credores. Em 2023, Flu contratou 3 jogadores do agente de John Kennedy, dono da SAF do Ferroviária. Após destacar pelo até então pior time do Campeonato Paulista, a Ferroviária
é o artilheiro da competição. John Kennedy poderá deixar o Fluminense. O Chicago Fire dos Estados Unidos negocia para comprar o atacante. A primeira proposta foi de 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais. O valor não agradou, mas a negociação segue. Porém, chama atenção mais uma vez a relação de proximidade do clube com o empresário Giuliano Bertolucci. Nesta temporada, o tricolor contratou 7 jogadores, sendo 3 deles agenciados por Bertolucci. O lateral direito Guga e os meios Lima e Giovani. 2 deles foram comprados. O ex-atleticano teve 50% de seus direitos adquiridos por cerca de 9 milhões de reais e Lima por 2,8 milhões de reais. Giovani, que estava desempregado após passagem pelo Ajax, chegou sem custos com um contrato até o final do ano, prorrogável por mais um ano. Giuliano Bertolucci é um dos maiores empresários esportivos do país e dono da SAF da Ferroviária, para onde John Kennedy foi emprestado sem custos até o final do Campeonato Paulista. Sem custo, irmão. Caso o jovem de 20 anos seja vendido até abril, quando termina o torneio, a Ferroviária de Bertolucci ainda receberia 10% de taxa de vitrine. Olha isso, cara. O Fluminense colocando o JK de vitrine na Ferroviária. O Fluminense é detentor de apenas 60%, mas no portal de transparência do clube consta que 10% são de exclusividade do empresário. Logo, Bertolucci teria direito a 10% e a Ferroviária, da qual ele administra, mais 10%. O tricolor, portanto, ficaria somente com 40% do valor de uma futura venda. Os outros 40% são do Social Minas Gerais, que não tem relação com o empresário. O agente também é responsável pela carreira do técnico Fernando Diniz. É um dos maiores credores do Fluminense. Em outubro de 2019, o Netflix trouxe informação com exclusividade que o clube devia cerca de 20 milhões de reais a Giuliano Bertolucci e estava no topo da lista dos credores do tetracampeão brasileiro na ocasião. A relação do Fluminense com Bertolucci é próxima há um tempo e ultrapassa gestões. Em março de 2019, o Netflix apurou que Bertolucci chegou a intermediar um contato de Pedro Abad, presidente do Flu, até meados daquele ano, com o polêmico empresário iraniano Kia Jorabichian, que trouxe a MSI para o Corinthians. A ideia era possibilitar um acordo com o fundo financeiro encabeçado pelo agente de 50 milhões de euros, pouco mais de 215 milhões de reais, para aliviar as contas do clube. No Brasil, Kia Jorabichian chegou a ser denunciado por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha em 2007. Um ano depois, o Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar, suspendeu a ordem judicial sobre Kia Jorabichian, que ficou livre de qualquer acusação em terras brasileiras. Aqui a gente vê que o John Kennedy é um dos artilheiros do Campeonato Paulista, com 6 gols, ao lado ali do Galopo do São Paulo, mesmo a Ferroviária não indo bem no Campeonato Paulista. Se a gente seguir mais lá atrás, a gente vê que o Giuliano Bertolucci já tinha aqui algumas coisas contra ele. Vamos ver aqui, rapidinho. Como postado por Daniel Perrone em seu blog, a Elenco Esportes Limitada de Fernando Garcia deu lugar a Bertolucci Sport, que além de ser o principal escritório do Brasil na representação de jogadores, foi responsável por grandes transferências recentes no futebol e também são parceiros de negócios de Kia Jorabichian. Até aí, nada de muito novo no que já acompanhamos e sabemos no dia a dia do futebol. Porém, quando voltamos no tempo e resgatamos na memória, lembramos de alguns casos específicos envolvendo São Paulo e Bertolucci. Oscar. Em 2010, o meio Oscar se desvinculou do São Paulo, alegando que havia sido coagido a assinar o contrato quando era menor de idade. Ainda justificou o atraso parcial no pagamento de salários e FGTS. Na sequência, assinou o contrato com o Inter. Atribuiu-se, na época, a Bertolucci, agente de Oscar, a influência para o litígio com o clube. O jogador foi revelado nas categorias de base do tricolor, que investiu em sua formação profissional e pessoal, como faz com vários atletas e chegou a ser comparado com o ídolo Kaká. Em 2012, teve o contrato reavaliado com o São Paulo por decisão da Justiça e foi impedido de entrar em campo com a camisa do Inter por mais de um mês. O clube gaúcho viu-se obrigado a negociar uma compra, pagando a multa rescisória avaliada em 15 milhões de reais. Ainda em 2010, o volante Casimiro, hoje no Real Madrid, revelou que recebeu uma oferta de 1,5 milhões de reais de seu agente, Giuliano Bertolucci, para fazer o mesmo que Oscar, entrar em litígio com o São Paulo e romper seu contrato. O atleta decidiu romper com um agente e permanecer no São Paulo. O lateral Diogo, revelação de base tricolor, também agenciado por Bertolucci, decidiu seguir o mesmo caminho de Oscar, mas com o tempo caiu no ostracismo. Pouco tempo mais tarde, o atacante Henrique, artilheiro e bola de ouro do Mundial Sub-20 em 2011, chegou a dar entrevista informando que não pretendia seguir os casos de Oscar e Diogo, apesar de ter o mesmo agente.
Então, irmão, esse é o empresário do Andrei, que hoje é o maior empresário do futebol brasileiro, superando até mesmo o Carlos Leite. E isso não é de hoje, não. Você vê aqui, ó, que em 2017, na gestão do então presidente Roberto de Andrade, a diretoria do Corinthians recorreu a empréstimos de Carlos Leite e Giuliano Bertolucci. Com o Giuliano Bertolucci, a dívida foi de 5,2 milhões para 9,5 milhões de reais. Ele cobra uma taxa de 1,5 ao mês, ou seja, ele empresta até dinheiro para alguns clubes aí, igual o Jorge Salgado, né, irmão? Tá ligado? Mas, vamos lá. A gente tem o Andrei, a gente tem a 777, que não renovou o contrato com o Andrei, que disse que, ó, não, vamos esperar, vamos aguardar. Faz um contrato merda com o Andrei, com um empresário foda, um empresário que é dono de uma SAF também. Então, meu irmão, ele está por dentro dessa coisa. Já levou o jogador lá do Tricolor, o John Kennedy, lá para a Ferroviária, que ele é dono da SAF. E hoje o problema é o Andrei, tá ligado? É o Andrei. Não a 777, que fez um contrato de merda. Vendeu o Andrei com menos, irmão, da metade do valor da multa rescisória que o Campelo fez lá em 2020, tá ligado? Então é isso. A gente já conhece as partes. Sabemos que a 777 precisava de dinheiro, senão não iria contratar nenhum jogador para o Vasco. Sabemos do caso do Andrei, que tinha um contrato com o Vasco em 2020, teve que renovar em 2022 e a 777, infelizmente, fez essa merda de contrato. E a gente sabe que o Bertolucci é um mercenário do cacete. Galera, olha só, eu tô falando isso para vocês sem ter a certeza de que o Andrei realmente vai pro Palmeiras. Porque quem falou isso foi o Jorge Nicolas, tá ligado? O Jorge Nicolas, que a mulher dele desmente ele ao vivo. Porra, não dá para acreditar em Jorge Nicolas, né, cara? Um cara que, porra, já trouxe mais de 1.000 jogadores para dentro do Vasco. Não dá, não dá. Tudo bem, pode ter acertado, né? Já saiu aí, a gente tem a ciência de que realmente o Palmeiras está interessado, mas a gente não pode cravar, principalmente eu aqui nesse canal. A gente não crava especulação nenhuma no Vasco e nem essas porra que acontece aí, principalmente com o Jorge Nicolas, Fladias falando, irmão. Vai tomar no cu todos eles. Mas vamos ver aqui a Ribeiro, que acompanha o Vasco. Cara. Vamos ver o que ela falou sobre o Andrei. Vamos ver o que ela falou sobre isso tudo. Vamos lá. Se o Vasco, quando negociou com o Chelsea, sabendo da possibilidade dele não conseguir o visto de trabalho, colocou essa cláusula contratual de prioridade. A gente teve acesso a alguns documentos. O clube trabalha com essa possibilidade. Ainda não foi notificado até o momento. A gente já apurou isso aqui pela manhã. Mas o clube se apoia nessa cláusula contratual para tentar exercer a preferência no empréstimo do Andrei. Mas a palavra final é do Andrei, da sua equipe, e no momento que a gente ouviu de pessoas ligadas ao staff, é que o Andrei não deve vir para o Vasco. O Andrei não, mesmo se o Vasco demonstrasse, a gente quer o Andrei, vamos tentar, vamos negociar aqui, Chelsea, o Andrei não quer, não o Andrei, né, o staff dele não quer. Por quê? Porque prefere que o volante vá para algum clube que dispute a Libertadores nesta temporada. Isso porque a Libertadores ela garante 3 pontos para esse visto de trabalho. A Série A também poderia ajudar, mas eles entendem que a Libertadores é mais garantido nesse momento. Aí, entre esses clubes que disputam a Libertadores, tem o Palmeiras, que tem um rumor forte sobre o interesse do Palmeiras, mas ainda também não confirmado. Chamei lá a galera de São Paulo para confirmar essa informação. O Palmeiras não confirma ainda que exista alguma negociação, mas isso deve acontecer ainda nos próximos dias, né? Se desenrolar nos próximos dias. O Vasco está monitorando a situação, está pensando se vai ou não exercer, mas acontece que essa cláusula de prioridade não depende só do clube, né? Depende também do Andrei e do seu staff. Foi uma tentativa do Vasco de se proteger, mas acabou deixando a decisão final com o menino, e tem essa questão da Libertadores, da pontuação, então para ele ter essa garantia, seria hoje mais fácil ir para a Libertadores. Mas o que acontece é que o Chelsea já conversou com o staff, já liberou para procurar outro clube para que ele seja emprestado. Então, sobre o Palmeiras, ele disse que acabou de conseguir confirmar por lá essa informação de que o Palmeiras está mesmo interessado e vai iniciar uma negociação para contar com o Andrei. Aí o Vasco vai ter uma situação difícil, porque se o staff já prefere um clube que jogue a Libertadores, o Vasco vai ficar atrás nessa posição, mesmo que exerça
essa preferência, mesmo que fale com o Chelsea, a gente quer sim, mas aí o staff não quer. Cara, não há nada mais claro do que essa menina aí falou. O Vasco vendeu o Andrei, né? E a partir do momento que ele sai do Vasco e vai para o Chelsea, aumenta-se o salário dele, aumenta a porra toda. O Chelsea, né? Vamos falar do Chelsea agora. Compra o Andrei por uma bagatela, por uma merreca do caralho, tendo em vista que o Enzo Fernandes custou ao Chelsea mais de 100 milhões de euros, tá ligado? 666 milhões de reais. Quase dava para comprar 10 Andreis com o dinheiro que o Chelsea pagou no Enzo Fernandes. E o Andrei é 5 anos mais jovem do que o Enzo. Tudo bem, não despontou ainda, tá beleza. Mas para o Chelsea foi um excelente negócio. Não pode jogar pelo Chelsea ainda, porque lá na Premier League tem essa pontuação e jogando uma Libertadores ele adquire essa pontuação. Pode voltar no meio do ano para o Chelsea. Claro que os clubes, principalmente brasileiros, ou qualquer outro que pegue ele, vão falar, né, irmão? Metade do ano não. A gente até pega ele, paga o salário dele, mas só final do ano. Para o Chelsea, irmão, que já contratou 2 para a mesma posição do que o Andrei, tá bom, então vai lá. O problema é o seguinte: o Vasco tinha uma prioridade em contrato, né, para que caso o Andrei não conseguisse o visto, pudesse retornar ao Vasco. Mas o Vasco não exerce essa prioridade. O Vasco não exerceu a sua prioridade. Ela foi bem clara aí. Bem clara, irmão. Tá ligado? Se, né, os bunda mole que estão aí... Eu não estou defendendo o jogador, não, tá ligado? Não estou defendendo o jogador. Só que a gente tem que ir pelo certo. Se o Vasco queria contar com o Andrei, primeiro, não vendia troco de banana. Segundo, nem vendia. E terceiro, exercia sua prioridade. Não, foda-se. Vamos jogar essa bomba aí no colo do Andrei. Andrei, vem pro Vasco, a gente vai exercer a prioridade sim. E aí? Alguém podia falar alguma coisa, mas não exerceu a prioridade. O Vasco não exerceu, ninguém do Vasco está falando nada. Só quem fala esses bunda moles, tá ligado? Dessas porra, desses youtubers. Quer ver? Eu vou botar aqui um vídeo aí do El Bigodon. El Bigodon. Vamos ver o El Bigodon aí falando do Andrei. O machão vascaíno do bigode grosso. Tá ligado? Vai lá. Ah, bicho pega, né, irmão? E aí o jogador ingrato tá indo acertar com o Palmeiras. É. Ah, ele vai falar alguma coisa. Ele vai vir a público falar alguma coisa. Vai nada, covarde. Travou as redes sociais dele, ninguém pode comentar. É, traidor, covarde, covarde. Ah, mas é profissional. Ingrato. Tá querendo ganhar o dinheiro dele, bigode. Ingrato, é ingrato. Tá ingrato. Falta 1 ponto para ele poder ganhar o visto lá para jogar no Chelsea. Esse 1 ponto ele conseguiria jogando no Vasco esse ano a Série A. Tá? Mas ele não tá voltando pro Vasco, tá voltando pro Palmeiras. E falo mesmo, chamo de ingrato porque é ingrato, covarde porque travou as redes sociais e traidor porque é traidor, é ingrato, não tá voltando pro Vasco. Eu, bigode de araque aí. É covarde, eu falo mesmo, caralho, pá, porra. Puta que pariu, ingrato e covarde. Eu, bigodão de araque aí. Chamando um moleque de 18 anos, que não tem nada a ver com isso, tá ligado? Tem seus representantes. Porra, a palavra do Andrei vale sim, mas é muito pouco nesses casos aí, cara. O Vasco vendeu o moleque, porra, vendeu. Mas o El Bigodão de Araque tá chamando ele de mercenário, de ingrato, de covarde, o caralho. Vamos ver o El Bigodão? Vamos lá. Vamos ver as capas do El Bigodão. 2 meses experientes. Ô, senhor. Reforço chegando. Davidson. Porra, Cuellar. Pô, que delícia, né, cara? Olha quantos jogadores, irmão. Cereja do bolo. Felipe Coutinho. Últimas novidades. Revelação importante. Vem pro Vasco. Últimas novidades. Ô, meu Deus do céu. 777 arrebentando. Mais um reforço fechado. Aí tem a capa ali, ó. O Souza. Puta, é jogador pra caralho na capa. Coutinho de novo.
Porra, meu senhor amado, cara. Que um pela-saco desse quer criticar Vina? Vina, puta que pariu. Pô, que o cara desse quer criticar Andrei Dorival no Vasco aí, ó. Vai seguindo lá que tu vê, ó. Vai vendo as capas dele, ó. Puta que pariu. Ô, bigodão de Araque. Porra, 500 a 600 milhões, ó. Vai abrir o cofre a 777. Vários jogadores do Palmeiras aí na capa. Ah, bigodão, pelo amor de Deus, bigodão. Pelo amor de Deus, bigodão. Pô, tu quer visualização, irmão. Tu quer like. Tá mentindo pra caralho nessas porra dessas capas aí, nessa desgraça desse canal, com 50 mil vascaínos iludidos com essa porra desse bigode de Araque, irmão. Pela saco fudido tu. Para de enganar o torcedor aí, porra. Critica o Andrei, mas não faz capa assim não, irmão. Olha as tuas capas, cara. Quem é tu pra criticar alguém? Colocando um monte de jogador dizendo que vai vir pro Vasco. Pela saco fudido, irmão. O Vasco tá fudido com essa porra desses youtubers de merda, irmão. Tamo junto. Fui. Depois eu volto.